Vamos com as informações do Cruzeirão no Rádio Esportes com Emerson Pansieri. Chega mais, Pansi, bom dia. Bom dia pra você, seu nome, seu bairro. Um abraço pra você, Thiago. Pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, é o Cruzeiro em destaque, em nome de Sócio 5 Estrelas, Nação Celeste. Você não é ainda participante do programa Sócio do Cruzeiro? Tá na hora, hein? Pra você apoiar o Sócio 5 Estrelas, acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90 e você vai acompanhar tudo do Cruzeirão mais lindo do mundo. Thiago, você, não tá marcando 11h45, você falou da Vitória Cup, que é um torneio que o Cruzeiro vai utilizar como preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. E quem estará nesse trabalho é o Wallace. Eu falei dele na manchete, né, do programa de hoje e até temos tempo para debater essa questão do Wallace. O Wallace é um jogador que tem muito mercado. É um jogador que foi contratado pelo Cruzeiro por R$38 milhões. Saiu no balanço financeiro recente do Cruzeiro. O Wallace esse ano, 14 jogos, ainda não marcou gols. Ele não é titular da equipe celeste. Chegou alguma coisa em termos de sondagem, nenhuma proposta mais robusta pelo jogador. E do Grêmio, o que bateu no Cruzeiro foi um desejo do Grêmio em contar com o jogador, repatriar o Wallace, vamos dizer assim, porque é cria do Grêmio, para que ele pudesse atuar por empréstimo no time gaúcho. E além disso, com o Grêmio pagando aí parte dos salários do Cruzeiro e o Cruzeiro pagando o outro restante dessa quantia. O Cruzeiro não aceitou. E essa modalidade de negociação também chegou de outras situações. O Cruzeiro não aceitou. O Cruzeiro acha, e o mister também, Leonardo Jardim, acha que pode retomar o futebol do Wallace. E o jogador também tem essa ideia. O jogador também tem essa ideia que pode render mais na equipe do Cruzeiro. Então, vamos dizer assim, em relação aos atletas que vem atuando ultimamente, né? O Wallace, como eu destaquei, não é titular do Cruzeiro e não completou o número de jogos até para uma transferência, então poderia ter essa colocação em outro clube brasileiro. Pelo que eu pude apurar, não deixará a toca da raposa. Thiago? O Wallace tem que se colocar na balança, nesse momento, o Alexandre Simões e Nath Fiuza, o famoso custo-benefício, né? O Cruzeiro fez um altíssimo investimento no jogador e naquele momento me parecia algo bem natural pela campanha que ele vinha fazendo na Itália, vestindo a camisa da Udinese, e tanto no ano passado, em que ele falou, eu mesmo entrevistei várias vezes, e ele falava em adaptação, que ainda não estava na sua melhor condição, que estava tentando se readaptar ao futebol brasileiro e que esperava em curto prazo poder ajudar o time do Cruzeiro. Isso não aconteceu no ano passado e também não acontece nesse momento. E o Wallace, no ano, tem menos de 700 minutos jogados, né? Em 2025, 14 jogos, com menos de 700 minutos. Quer dizer, é muito pouco em vista do que havia de perspectiva, de esperança que ele pudesse atuar. E agora, ainda tem uma outra situação que barra o desempenho do Wallace, que o meio-campo do Cruzeiro está muito ajustado, está muito acertado. O difícil, no caso dele, é encontrar quem vá pagar o salário integral, como explicou o Pansieri. E aí na balança, Nath, hashtag fica o Wallace, ou se o Cruzeiro arrumar pelo menos quem pague o salário, já seria bom negócio o empréstimo. Nath, bom dia! Bom dia, Thiago. Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes dessa segunda-feira. Boa semana também para o Alexandre Simões, para o Emerson Pansieri. Olha só, Thiago, quem melhor tem condição de fazer a avaliação do Wallace, né? Do quanto ele tem treinado bem, da boa vontade dele, do desejo de retomar, dessa vontade ainda de permanecer no clube e da capacidade dele de ser utilizado pelo Cruzeiro, é o técnico Leonardo Jardim, que o Emerson Pansieri falava aí, que vê a situação do Wallace ainda com bons olhos, né? Digamos assim, ainda entende que ele pode ser um jogador útil. E seria muito bom para o Cruzeiro recuperar o Wallace, à medida não que necessariamente ele tenha que ser titular, porque esse meio-campo do Cruzeiro está muito encaixado, como você disse, mas porque o Lucas Romero não tem um substituto, não tem um reserva
reserva nesse elenco, um cara de mais poder de marcação para ser esse primeiro volante. Se o Wallace voltasse a jogar em alto nível, ainda que na condição de reserva, eu acho que já seria um ótimo negócio para o Cruzeiro. Eu acho que a conta é muito simples. Se alguém chegasse para comprá-lo, que dificilmente vai acontecer, ou no mínimo pagando o salário integralmente, talvez fosse interessante para o Cruzeiro liberá-lo até para tentar buscar essa outra peça no mercado. Mas nesses modelos aí que foram oferecidos ao clube, eu acho que talvez ainda seja mais negócio para o Cruzeiro tentar recuperá-lo pela qualidade, pela posição, pela forma como ele ainda pode ajudar o clube. E bato na tecla de que eu acho que se o Wallace fosse caso perdido, o técnico Leonardo Jardim não faria questão de permanecer com ele, como ele não fez questão de permanecer com outros atletas. Então talvez o Leonardo Jardim ainda veja aí uma chama de esperança no Wallace, viu, Thiago? Ô, Simões, pelo custo, né? É óbvio que o Wallace não tem culpa nenhuma disso. Assinou o contrato, tá recebendo seus vencimentos. A culpa, se é que é esse o termo, é do desempenho, né? Que não acontece, dá muito longe, muito aquém do Wallace que nós vimos sair do Grêmio, seleção brasileira, do Wallace que brilhou lá na Itália e hoje ele tem essa altíssima concorrência no meio-campo, de Lucas Romero voando, de Lucas Silva muito bem. Quer dizer, antes você até tinha uma brecha ou outra, uma tentativa para que ele pudesse jogar, justamente pela necessidade de não ainda ter encontrado a formação ideal no meio-campo. O que não acontece agora, Simões, bom dia. Bom dia, Thiago, Pansieri, Nath, que acompanha a gente. Um ponto fundamental nessa história é de que o Wallace hoje vale muito menos do que quando o Cruzeiro contratou, né? O Transfer Marketing dá o valor dele de mercado em 4 milhões e 500 mil euros. Se o Cruzeiro pagou 38 milhões de reais, né, o Pansieri? Sim. Isso aí dá quanto? Divide aí pra nós, Thiago. Mas de toda forma, pelo fato de ele estar há um ano sem conseguir atuar no nível que ele atua, isso desvaloriza o jogador. Acho que prova disso é o fato de o Grêmio querer um negócio que é vantajoso para ele e não para o Cruzeiro. Tá? Por quê, Thiago? Se você pega esses 38 milhões, o contrato dele é de quanto tempo do Wallace com o Cruzeiro? Até 2027. Então é 25, 26, 23 anos e meio de contrato, tá? Desses 3 anos e meio de contrato. Se você pega esses 38 milhões que o Cruzeiro pagou pelo Wallace, claro, tá pagando ainda, mas de toda forma é o valor dele. Se você divide isso por 12, que é o período que ele tá aqui, isso dá quase 3 milhões e 200 por mês, fora o salário dele. Então é um jogador que até agora, por mês, custou ao Cruzeiro mais de 4 milhões. Ele foi 2028. Ele foi comprado por 6 milhões de euros. Então, nesse momento, ele já perdeu aí 1,5 milhão. Isso. 2028, né? Só para consertar. Isso. Então, 1,5 milhão de euros ele já desvalorizou. Já desvalorizou. E isso acontece, né? E ele tem potencial para poder fazer esse preço dele voltar a ser o de 6 milhões de euros ou até mais. Eu acho que assim, é uma questão tão difícil, Thiago, de a gente analisar sem ter acesso à questão médica, fisiológica e física do jogador. Eu não acredito que a questão do Wallace seja técnica. Eu acredito que, eu não sei se ele chegou, se ele tinha alguma lesão quando ele chegou ao Cruzeiro. Ele tinha uma lesão, né? Ele chegou, ele tinha feito uma pequena... ele tinha feito uma pequena cirurgia no joelho, ainda na Itália, quando chegou ao Cruzeiro. Então assim, eu não acredito que seja uma questão técnica o que envolve o Wallace. Eu acho que o Wallace passa por alguma questão física, alguma questão fisiológica ou alguma questão até médica mesmo, para não conseguir render no Cruzeiro. Não faz o menor sentido você imaginar um jogador que fez tanto sucesso. O Udinese não é um grande time da Itália, mas a liga italiana é uma liga razoável e a Udinese jogou algumas competições de continentais na Europa. Não faz o menor sentido, pelo que a gente observa, tá? Um jogador com a qualidade do Wallace, com o desempenho do Wallace, chegar numa liga mais fraca tecnicamente e não conseguir apresentar resultado. Então eu acho que tem alguma coisa que está impedindo o Wallace de apresentar o futebol que a gente sabe que ele tem e que a gente viu aqui surgir com a camisa do Grêmio, que a gente viu com ele representando a seleção brasileira principalmente.
Olha, eu vou fazer um intervalo rápido pra gente retomar mais da preparação do Cruzeiro. Repito o convite pra você, já vá se programando. Vitória Cup, hein? Primeira semana de julho, 2 jogos do Cruzeiro com transmissão da Itatiaia no YouTube com as imagens do jogo pra você curtir o Cruzeirão e a retomada do futebol já com esse presente da Itatiaia pra torcida do Cruzeiro.